Vamos lá, galera. A Série B pegando fogo aí no finalzinho, né? Briga para subir para a Série A e briga para permanecer na Série B, galera. A disputa tá muito boa aí entre as equipes. Lembrando que a única equipe que conseguiu já a classificação com várias rodadas de antecedência foi o time do Cruzeiro. Ainda temos Grêmio, Bahia e Vasco brigando aí para permanecer no G4 e voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, galera. E temos aí Grêmio e Bahia, as duas equipes já podem conseguir o acesso para a Série A nesse próximo final de semana, caso as equipes vençam, né? E já o Vasco tem uma situação também delicada, precisa vencer e torcer pelo tropeço aí das equipes que estão na quinta colocação e sexta colocação. Assim o Vasco fica mais tranquilo para as próximas duas rodadas, galera. E eu separei aqui, galera, um corte do programa Sport Center do ESPN falando tudo sobre a Série B, galera. Vou deixar o link na descrição, Crash Total ESPN do Grupo Disney. Bora lá acompanhar o vídeo. Certo? Sim. E o Bahia também fazendo a sua partida em casa contra o Vila Nova. Por isso que eu falei que é Grenal. Ah, é. Grenáutico, Vila Nova. Então... E aí o Vasco, claro, jogando também em casa e podendo dar um passo importante, não é, Eugênio? Porque são 2 jogos em casa do Vasco, então. Sim. Agora, nesse final de semana, e o próximo confronto contra o Sampaio Corrêa. Então, se ele fizer esses 6 pontos, ele sobe. O caminho é esse. O caminho é esse, aproveitar São Januário. O grande desafio, né, assim, o mais difícil, a última grande decisão do Vasco era na rodada passada contra o Sport. Empatou, ainda tem a questão na justiça aí, de repente até poder ganhar os pontos, se isso acontecer, melhor ainda para o Vasco, mas agora é o foco, né, não deixar escapar essa possibilidade que está nas mãos do Vasco, jogando 2 vezes em casa, sem precisar, quem sabe, da última rodada para garantir o acesso, né? Essa é a grande questão, a torcida tem que apoiar o time, não só o Vasco, né, como também o Bahia, que joga em casa, que pode garantir vaga hoje não, amanhã. E o Grêmio não joga em casa, mas vai tentar fazer uma reedição lá da famosa Batalha dos Aflitos, jogando de novo lá contra o mesmo Náutico. O Náutico que não disputa com o Grêmio, até porque está indo para a Série C de volta. E aí a gente... Porque assim, Cruzeiro já foi, Grêmio vai, Bahia vai subir. Tá no processo ali. É que eu fico pensando assim, o Vasco, cara, se ele não pode vacilar, né? Não pode vacilar. Porque é a grande frustração, né? Porque é isso, o Vasco desse aí é o que mais, talvez, não mais oscilou, mas o que mais flertou com o perigo, né? Mas eu não acho que a situação do Grêmio e do Bahia não há situações tão tranquilas. Eles têm que resolver agora. Ah, sim. Porque eles têm essa oportunidade. Porque ficar adiando... vamos lá. O último jogo do Ituano é contra o Vasco, né? Isso. Em Itu. O Ituano tem agora o Sampaio Corrêa. Dependendo do que acontecer no jogo, se o Ituano vencer, o Ituano fica forte para frente. Se o Sampaio Corrêa vencer fora de casa, e a gente até entrevistou lá no Melão o técnico do Sampaio Corrêa, o Léo Condé, o Sampaio Corrêa é o próximo adversário do Vasco. Então vai ganhando moral também. A questão do Sampaio Corrêa é que até agora ele tem apenas uma vitória fora de casa em toda a competição. Joga muito mal fora de casa e tem o desfalque do Pimentinha, né? Pelo menos para o primeiro jogo. A sensação que eu tenho é que se Grêmio e Bahia não se garantirem rápido, eles vão ficar adiando uma situação e vão ficando mais próximo do perigo. Precisa garantir rápido. Vamos chamar o Gustavo Berton, então, e o Cícero Melo, que estão acompanhando esses 2 clubes, o Grêmio e o Vasco da Gama. Vamos começar pelo Gustavo Berton? Vamos. Que é o mais próximo ordem. ali do acesso. Que aí tá na fila do acesso e o Gustavo Berton tá na frente. Isso. Certo? Ele pegou a senha primeiro. Isso. O Berton, é isso? Então já tá assim perto a porta para entrar, o Grêmio não pode vacilar. É assim que é tratado? É assim que essa rodada é tratada? É assim, Bruno. Bom dia para você, boa tarde já para você, um abraço a todos. Vou te dar a matemática certinha do que o Grêmio precisa para garantir o acesso nessa rodada. O Grêmio enfrenta o Náutico, como vocês estavam falando aí. Claro, tem que vencer o Náutico. Mas para isso, para garantir o acesso, tem que torcer por 3 resultados paralelos. Sampaio Corrêa, Sport e Criciúma não podem vencer na rodada. Eles não precisam nem perder. Se eles não vencerem, já ajuda o Grêmio. Aí alguém pode pensar, mas 3 resultados paralelos, a coisa é complicada. Mas os 3 times jogam fora de casa. Olha só, o Sampaio Corrêa, como vocês falaram, enfrenta o Ituano fora de casa, o Sport pega o Londrina fora de casa e o Criciúma enfrenta exatamente o Náutico. E o Criciúma enfrenta exatamente o Vasco. Então,
São 3 jogos que o Grêmio torce para tropeços desses times que estão logo abaixo ali na tabela de classificação e os 3 jogam fora de casa. E aí o Grêmio tem que fazer a sua parte. E aí é um problema também, porque o Grêmio fora de casa só tem 2 vitórias nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Marra falou aí, bom, o Grêmio joga contra o Náutico, está indo para a Série C do Campeonato Brasileiro, tudo isso é verdade, mas o Grêmio precisa se impor fora de casa, que até agora não conseguiu. Então essa é a matemática certinha que o Grêmio precisa para voltar mais uma vez do Recife. Vocês lembraram a famosa Batalha dos Aflitos lá em 2005, onde o Grêmio com 7 em campo conseguiu não só a vitória, mas ser o campeão da Série B, mas o Grêmio quis o destino, 12 anos depois, pode mais uma vez voltar de Recife com acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. E um detalhe importante, esses 3 times que o Grêmio seca, jogam no sábado. Ou seja, o Grêmio vai entrar em campo no domingo, já sabendo se pode ou não voltar com acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, na fila, eu chamo também o Cícero Melo, com as informações do Vasco. Na fila também tem o Bahia, que tem algo que é curioso. O jogo é com o Vila Nova. E o jogo, quando o Bahia subiu em 2007, também foi no Vila Nova, contra o Vila Nova, também na Fonte Nova. Olha só. E aí foi um jogo até trágico, porque foi quando caiu, lembra que abriu aquele buraco na arquibancada lá e alguns torcedores, 7 torcedores, faleceram. Então, se é um jogo que é histórico para o Grêmio, também é para o Bahia. Para o Bahia. Vamos agora, então, falar do Vasco. Cícero Melo também já aparece posicionado aqui. Ô, Cícero, o São Januário... Vocês vão ficar bem nesse telão, hein? Fala a verdade. Um HD que parece um 3D fica, aqui pra Eugênio, gente. Ó. Fica. Mas... Ele fica bem em qualquer lugar. Cícero Melo, o vascaíno, ele nessas horas, ele comemora demais, né? Que os próximos jogos ele faz em casa, porque tem sido o caldeirão, tem sido o amuleto da sorte mesmo, ou pelo menos realmente um 12º jogador para o Cruz Maltino na Série B. Bem-vindo. Obrigado, beijo para você, Mário. Um abraço aí no Bruno, no Eugênio, no Marra, no Berton e no Fã de Esportes. Nós estamos aqui no caldeirão vascaíno, né? No momento você vê, tá tudo sendo preparado, tá bem tranquilo, mas amanhã os ingressos já estão esgotados, como sempre, antecipadamente, mais de 19 mil ingressos vendidos, só que vai estar uma loucura. Torcida Cruz Maltina empurrando o time para mais uma vitória, né? O Vasco só está, vamos ser bem sinceros, o Vasco só está no G4 por causa do seu aproveitamento como mandante. É espetacular, é o melhor da Série B. O Vasco está invicto como mandante, quase todos os jogos aqui. Apenas 2 jogos no Maracanã, 76,5% de aproveitamento, né? Em 17 jogos foram 11 vitórias e 6 empates. 70% dos pontos que o Vasco conquistou foram jogando como mandante. Uma curiosidade, só o Vasco e o Palmeiras, nas séries A e B, não perderam como mandante jogando em seus domínios, jogando em casa, né? É um dado importante, é por isso que o Vasco está nessa situação, 4º lugar, com 56 pontos ganhos, faltando 3 rodadas. E é como o Eugênio falou, como o próximo jogo também é aqui contra o Sampaio Corrêa, na quinta-feira da próxima semana, o Vasco quer vencer esses 2 jogos para já entrar classificado, quem sabe, na última rodada. Não quer deixar para decidir na última rodada, que é um jogo complicado no Novelli Júnior, lá em Itu, contra a equipe do Ituano. Por isso é que o Vasco, então, precisa dessa vitória amanhã e depois vencer o Sampaio Corrêa e praticamente já entrar classificado de volta para a Série A antes do último jogo, né? Eu volto já para falar do provável time do Vasco, enfim, quais são as dúvidas, quem que volta, quem que está fora desse jogo. Lembrando que no primeiro turno, na 17ª rodada lá em Criciúma, o Vasco venceu por 1-0, gol de pênalti de Raniel, que não vai estar presente neste jogo de amanhã, porque está suspenso. E como o Alex Teixeira virou essa chave quando fez os 2 gols lá, Eugênio, contra o Operário, virou um novo Vasco nessa reta final da Série B, né? Sim, porque resgatou ali. Resgatou, se o Vasco tivesse perdido aquele jogo, como estava perdendo até os 43 do segundo tempo, ele entraria numa espiral negativa nessa reta final de campeonato. E ali inverteu, né? Conseguiu os 3 pontos, respirou, não deixou o Londrina chegar e aí conseguiu depois, na outra batalha, na outra decisão, o empate contra o Sport fora de casa e vai um pouco menos desesperado para as 3 últimas rodadas, mas pensando que essas próximas são as 2 últimas. Tem que vencer os 2 jogos. Ô Cícero, aproveitando então esse gancho, Alex Teixeira, Nenê, você já falou que obviamente o Raniel não joga porque foi suspenso. Como que chega esse Vasco aí com as suas peças para a partida? Tem desfalques e tem reforços, né? Os desfalques são o Raniel e o Luiz Henrique, que é reserva meia, pelos acontecimentos lá na Ilha do Retiro, né? Suspensos preventivamente pelo STJD por 30 dias, no máximo 2 jogos,
vão ficar de fora. Compensação, o Jorginho terá a volta de um titular importante, que é o lateral direito Léo Matos, que cumpriu suspensão, e um reserva que também já entrou bem em alguns jogos, que é o Bruno Tubarão, né? Ele é meia atacante, mas deve ficar no banco de reservas. A grande dúvida é essa aí. 2 jogadores experientes, cada um com características próprias, né? O Nenê, que é o líder da equipe, capitão, grande jogador, experiente, ou o Alex Teixeira, que tem entrado, dado conta do recado e resolvido nos últimos jogos. Fica essa única dúvida, nós só vamos saber quem começa jogando, o Nenê ou o Alex Teixeira, 1 hora antes do jogo de amanhã, aqui em São Januário. Voltamos aos estúdios, grande abraço a todos. Valeu, Cícero, um abraço. Vamos falar com o Berton também? Vamos. Eu tô curiosa com uma coisa. Qual seria? Ô Berton, como que está a relação aí, o Renato, o comportamento do Renato? Porque, né, o Renato é não preciso nem explicar o grandíssimo personagem que ele é. Mas como que tá o tom, a conversa dele agora para esse acesso? Ele está mais cauteloso, ele está mais tranquilo? Você viu aquele prêmio lá do melhor treinador do mundo que tá o Renato concorrendo? O quê? Global, é verdade. Eu vi, tem essa. Global Awards, um prêmio que vai ser entregue no final do ano em Dubai. E eles estão fazendo uma pesquisa, não sei se o Berton viu, com os melhores técnicos do mundo, tá? Inclusive algumas treinadoras, a Sarina Wiegmann, que ganhou a Euro pela E aí tem, aqui do Brasil, tem o Abel Ferreira concorrendo com o Ancelotti, com o Klopp, com o Guardiola. E tem o Renato ali, dá pra votar no Renato também. O Renato tá mais mansinho, Berton? Não, o Renato, ele tá muito focado, né, no acesso do Grêmio. Um discurso do Renato desde a sua chegada foi que o grande objetivo seria colocar o Grêmio de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. O contrato dele, inclusive, vai até o final desse ano, né, não passou disso, foi um contrato curto de 2 meses com o presidente do Grêmio, com a diretoria, enfim. O Grêmio está vivendo um processo eleitoral nesse momento, quer dizer, o Grêmio vai trocar a presidência para o próximo ano, as eleições estão em andamento nesse momento, na fase do conselho, depois passa para o sócio, então não há uma garantia, seja o presidente que estiver no próximo ano, de que o Renato vai permanecer. O Renato já disse que quer permanecer, né? Já falou isso em entrevistas coletivas, que ele quer permanecer no Grêmio no próximo ano, mas ainda não houve nenhuma conversa, até porque a diretoria vai mudar. Então o Renato está muito focado em recolocar o Grêmio à Série A do Campeonato Brasileiro. Ele não está fazendo aquela campanha que talvez tenha colocado ele nesse prêmio, né, Bruno? De talvez o melhor técnico do mundo. É mais pelo que ele fez no passado no Grêmio, ganhou Copa do Brasil, ganhou Recopa, ganhou Libertadores da América, disputou o Campeonato Brasileiro. Esse ano a campanha já não é tão boa. Se for pegar até em termos de aproveitamento, claro que a amostra é muito pequena em relação ao Roger, mas o aproveitamento do Grêmio caiu, né? O Roger tinha 56% de aproveitamento, mais do que isso. O Renato tem 52%. Como eu falei, a amostragem é bem diferente. O Roger com 37 jogos, o Renato só 7 partidas. Mas não está fazendo aquele grande trabalho. Mas em termos de tabela, o Grêmio hoje está a 5 pontos do 5º colocado. Então tem uma tranquilidade maior do que tinha com o Roger. E o Renato chegou para realmente mudar esse ambiente, trazer o torcedor de volta. O Grêmio conseguiu colocar aí 40, quase 50 mil pessoas nos últimos jogos. Muito por essa relação da torcida com o Renato, que a Mari falava, né? É o maior ídolo da história do Grêmio. Então ele traz muito o torcedor para perto e passa muita confiança para o torcedor do Grêmio. Então o cenário é esse. O torcedor confia no Renato, confia que o Grêmio vai voltar à Série A, e se o Renato vai permanecer ou não, vai ser uma discussão que o Renato vai ter após o término dessa Série B com o novo presidente que vai chegar para o próximo ano. Esse é o cenário que o Grêmio vive nesse momento, focado nesse jogo contra o Náutico, para voltar aí o seu acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Valeu, Berton. Galera, pra mim, na minha opinião, o Renato Gaúcho não tem mérito nenhum na equipe estar no G4. Ele já pegou a equipe no G4 e se subir, poderia ter subido também com o Roger. A diretoria resolveu tirar o técnico, né, pensando que poderia a equipe sair do G4 e continuar na Série B, mas para mim o Renato Gaúcho não faz uma campanha boa com o time do Grêmio, né? Só você pegar aí as estatísticas, você vai ver que o Grêmio não tá isso tudo. Não tá. O Grêmio, você pegar 2 empates, olha só, os últimos 5 jogos do Grêmio foram 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Entendeu? O Renato Gaúcho não tem feito essa campanha toda, não. Pra mim, a equipe continua sendo a mesma equipe que jogava com Roger Machado. É uma equipe limitada, uma equipe ruim. Não adianta, você pode botar 10 técnicos diferentes que não vai mudar. E pra mim, o Renato Gaúcho não deve permanecer na equipe. A equipe do Grêmio, o time do Grêmio tem que mudar. O pensamento é totalmente diferente. Que o Grêmio caiu, começou isso tudo aí, e foi lá atrás com o Renato Gaúcho, de poupar jogador. Vou poupar pra jogar a Copa do Brasil, vou poupar pra jogar Libertadores. Aí o que aconteceu? A equipe só foi indo pro buraco. Aí quando foi, ele saiu fora do Grêmio, né? E a equipe continuou lá, e caiu pra Série B.
Para mim tem que mudar o pensamento, as equipes têm que mudar o pensamento técnico. Ganhou. O que você ganhou está no passado, o que importa é agora, é o presente. Não adianta você ganhou 10 títulos no passado e agora você rebaixar o time para a Série C, para a Série B, sei lá. A equipe tem que permanecer, entendeu? O padrão não pode mudar. E agora, né, vamos ter esses confrontos aí muito importantes. Também temos confronto pela parte de baixo da tabela de classificação. Chapecoense precisa vencer. O CSA venceu a Ponte Preta em Campinas ontem e encostou no time da Chapecoense em números de pontos e só perde no número de vitórias e no saldo de gols. O CSA tem um saldo de -8 e a Chapecoense tem um saldo de -3 e tem uma vitória a mais. 9 vitórias da Chapecoense e 8 do time do CSA. Para mim, a briga aí pelo rebaixamento vai ser entre Novo Horizontino, Chapecoense e CSA. O Novo Horizontino joga na rodada, né? E dependendo do resultado, vai dizer se o time do Novo Horizontino vai brigar para não cair ou se vai conseguir permanecer a Série B do Campeonato Brasileiro, né? E o time da Chapecoense tem um confronto difícil, né? Vai jogar contra o time da Tombense. A Tombense não é um time fácil de jogar. O time da Chapecoense vai jogar em casa, o jogo vai ser na Arena Condá, mas não se deve ter muita confiança, pois o time da Chapecoense perdeu vários jogos na Arena Condá, então é um jogo muito perigoso. Temos também outra equipe que está brigando aí pelo o G4 aí, temos o Ituano e Criciúma também aqui brigando, Sampaio Corrêa, e vamos ter esse confronto, né, entre o Ituano e o Sampaio Corrêa. As duas equipes brigando aí pela parte de cima. O Sampaio Corrêa tem 52 pontos, o Ituano tem 51. E com isso, as equipes podem subir, ficar 54, pode ficar 2 pontos do Vasco, dependendo do resultado entre Vasco e Criciúma. Confronto direto. Vou falar um negócio, esse confronto do Vasco contra o time do Criciúma pode dizer muita coisa nesse campeonato, pode embolar tudo, porque se o Criciúma vence, vai 55, vai ficar 1 ponto do Vasco. E se o Sport vencer, ainda tem isso, o Sport joga na rodada contra o Londrina, e eu não descarto a vitória do Sport jogando fora de casa, não. Pode vencer e vai embolar o campeonato, porque o Sport não conseguiria ultrapassar o Vasco ainda aqui na tabela de classificação, né? Porque o saldo de gols aqui, a diferença é muito grande. E o Sport igualaria o número de vitórias do Vasco e a próxima rodada seria pressão total para o time do Vasco e também para o Sport. Mas para mim na próxima rodada vai ser uma rodada mais tranquila para o Sport. O Sport vai pegar o Operário, tá brigando pela parte de baixo da tabela de classificação. É um jogo perigoso, mas se o Sport entrar bem, o Sport pode sim vencer esse jogo e o Vasco vai pegar o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa não vai facilitar para o Vasco. O Sampaio Corrêa brigando aqui também pela primeira colocação, ainda mais que o Sampaio Corrêa vencer essa rodada. O Sampaio Corrêa venceu o Ituano, o Vasco vai ter dificuldade sim de ficar no G4. O Vasco pode permanecer na Série B se vacilar. O Vasco, então, esse jogo é um jogo que vai dizer muito aí para o Vasco na competição. Se o Vasco vencer, talvez vencer na próxima rodada, o Vasco já vai conseguir retornar à Série A do campeonato sem depender de jogar a final, né? Sem depender de jogar o último jogo, né, galera? Esse foi o vídeo do nosso canal aí, falando tudo sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. Série B muito boa aí no finalzinho, as equipes brigando para subir para a Série A, outras equipes brigando para permanecer na Série B, galera. Não esquece, vai deixando aquele like maroto para ajudar nosso canal, né? E se não é inscrito, se inscreve e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do seu time de coração aqui no nosso canal.